Chegamos com Sagitário. Seja muito bem-vindo ao canal, seja muito bem-vindo à Espiritualidade com o Tarô. E vamos trazer quais as visões, as confirmações e os sinais que a espiritualidade tem para Sagitário. Vamos lá, Sagitário. Vamos lá. Sagitário. Quais as mensagens, as confirmações, as orientações, as revelações. Se concentra, mentaliza as tuas intenções, relações, projetos de vida, espiritualidade, extrai apenas o que se conecta com você e a mensagem pode se espelhar, certo? Então vamos lá. Para eles, os arianos, o que essa pessoa que chegou aqui nessa mensagem precisa saber, tarô? Qual a mensagem a ser entregue? Qual o direcionamento? A confirmação? A revelação? Por favor. Rei de Copas. Cavaleiro de Copas. O Dependurado. A Alta Sacerdotisa. Ás de Copas. Seis de Paus. Sete de Paus. Princesa de Paus. Oito de Paus no fundo do tarô. Pois é. Acontecimentos, comunicações que estão se aproximando, que estão se direcionando, mas bem que discretamente. Só que assim, essa comunicação aqui, ela é uma comunicação rápida. O conteúdo, o contexto, é uma comunicação rápida. Porém, ela tá chegando, ela tá se aproximando de uma forma muito genuína e discreta, tá? Tem alguém tentando se aproximar, tem alguém tentando comunicar algum tipo de situação, algum tipo de diálogo, tentando comunicar alguma coisa, trazendo alguma proposta, alguma conversa, algum diálogo, mas está encontrando dificuldades. Tem alguma coisa aqui bloqueando o caminho, a chegada dessa pessoa, né? O caminho de acesso dessa pessoa, a sua fonte de necessidades, de inspiração, certo? Só que aqui nós estamos falando de uma alta sacerdotisa. Aqui nós estamos falando de uma força que ela não precisa fazer força. Ela não se movimenta contra nada, certo? É uma energia que a sua concentração, a existência da sua concentração já é o suficiente para entender qualquer tipo de jogo emocional, qualquer tipo de bloqueio, qualquer tipo de desafio, né? Então, ela não enfrenta,
tá? Porém, algo que enfrenta essa pessoa ou essa força, com o tempo descobre que faltou maturidade, faltou visão realista, faltou uma percepção espiritual, faltou humildade para entender que o contato direto sempre vai existir, tá? Isso aqui nada mais é do que uma isca, tá? Se isso aqui é uma pessoa, se isso aqui representa uma pessoa que tá tentando bloquear o acesso, o contato de alguém com essa alta sacerdotisa, que é uma fonte de espiritualidade, essa pessoa tá sendo testada na mesma intensidade, no mesmo tamanho da sua intenção, tá? Então é o seguinte, assim que essa mudança, essa comunicação tocar a esfera ou a blindagem dessa alta sacerdotisa, no mesmo imediato momento, as coisas se distorcem para quem está fazendo isso, para quem está tentando manifestar isso. Certo? Olha só. Olha só. Energias que se cruzam. Primeiramente, a gente está falando de um campo extremamente poderoso emocionalmente. Alguém que é ilhado, vamos dizer assim, pelas suas esferas emocionais. É cercada, essa pessoa, ela é cercada de água. Então, tudo que se desenvolve através dela, tudo que é filtrado através dela, passa pela intuição, passa pela emoção e passa pela força que a própria água tem. A água, não importa a rocha, não importa o lugar, quando ela quer, ela entra nas menores partículas de acesso. Ela contorna, ela supera, porque é a força da água, tá? E aqui, por mais que essa pessoa esteja sendo bloqueada por um caminho, por mais que o caminho de acesso de alguém esteja sendo negado por pessoas físicas, por algum motivo, há uma nova oportunidade, há um contorno, há um novo acesso, que jamais esteve seco e que quando vem, não drena, abastece, inunda tudo de novo. Certo? Além do que, esse As de Copas, ele faz o cruzamento com a energia dessa alta sacerdotisa também. Então, essa pessoa representada pela alta sacerdotisa, ela cria condições de prosperidade, mesmo que à distância. Não importa a distância. Quem está trabalhando com a distância, quem se envolve com o distanciamento de duas pessoas, quem se envolve com o distanciamento até da própria pessoa física, com algo tão poderoso, na verdade não está servindo mais do que a própria isca, não está sendo mais do que o próprio teste. E assim, como eu falo, ó, todas as sementes, todas as dicas, todas as possibilidades do autoconhecimento, da força própria, de um eixo emocional forte, poderoso, essa alta sacerdotisa representa para essa oportunidade, para essa pessoa que reinicia novamente,
após aprendizados, após dificuldades. Então, a verdade é que esse laço nunca esteve distante, nunca esteve desconectado, nunca esteve cortado. O que se vê aqui é um distanciamento físico. Mas o que foi plantado nesse jarro, o que foi as sementes que foram jogadas aqui, que foram cultivadas aqui, e aqui a representação do próprio Espírito Santo, a espiritualidade, como eu falei, que inunda, que é fonte. Olha o que eu falei de fonte. É fonte, jorra sabedoria, jorra iluminação. Tudo que é poderoso, tudo que é nobre, tá? Aqui jorra. Para quem quer beber dessa fonte, para quem quer se banhar nessa fonte, encontra os reguladores, os abastecedores de tudo aquilo que se descarrega no contato com pessoas densas, com lugares densos. Entende? Toda vez que alguém toca nessa fonte, toda vez que alguém toma dessa fonte, essa pessoa se esbalda de brilho, de alto amor, de alto reconhecimento, de alto respeito. Ela não se inclina ao que toma dela o poder que ela tem. Ela centraliza novamente o próprio eixo, ela equilibra. Espero que vocês estejam entendendo e conseguindo acessar o poder que eu tô vendo, que eu tô sentindo nessa energia, nessa leitura. A proteção aqui, ela é primeiramente necessária. Mas, além de necessária, ela é muito natural. Entende? É algo que naturalmente acontece porque as forças que traduzem a consciência dessa pessoa em relação à espiritualidade é de resiliência, é de guerrear pela paz, em nome da paz, em nome do amor. Claro que a gente não está falando de lidar bem com o que nos faz mal, mas, em contraponto, quem se julga muito poderoso pelas maldades que faz, quando toca nessa fonte de amor, de poder, de responsabilidade, encontra um reflexo que não está acostumado a lidar. E aqui a gente está falando de amor, de conhecimento, mas a gente está falando também de todos os conhecimentos. A gente está falando tanto do mundo quanto do submundo. Certo? Nós não estamos falando somente de algo que se solidariza com as maldades feitas. Aqui tem uma questão que envolve energias de maldade, de má intenção. Quando alguém se envolve como intruso no meio de alguém que se alimenta da autoespiritualidade, é porque ela quer ver aquela pessoa sem poder. Tá? E aqui nós temos a princesa de ouros. A base que sempre estará lá, mesmo que essa base física seja rompida, seja afastada, a base de valores, a base de consciência, a base de força, está sempre manifestada. É uma semente, como eu falei. É uma semente da espiritualidade. Não é algo que se compra, que se vende, que se pega emprestado, que se rouba. É algo simplesmente que se rega. E toda vez que é cortada, sempre da altura
da raiz para cima, porque a raiz ninguém extrai desse tipo de base, de valor, aquilo nasce de novo, aquilo brota de novo, aquilo revive de novo. E olha com quem que ela faz cruzamento aqui. Com a própria alta sacerdotisa. Vocês têm dúvida de quem é que plantou essa base de valor? É ou não é a espiritualidade? Muito cuidado com as intervenções de oposição à luz. Cuidado com os opositores, com os intrusos. Muito cuidado com os intrusos, tá? É como um eclipse de forças, alguém que com a escuridão tenta bloquear o acesso da luz, a transparência da luz, né? Mas mesmo assim como o Sol e a Lua, mesmo que pelas bordas aquela iluminação caracteriza a presença de outra força, mesmo que uma energia eclipsada, tá? Mesmo que uma energia meio cruzada, ainda assim nada supera a aparição da luz. Certo? Nada cerca a luz, como nada cerca a água. Entende? E a sabedoria está em quem revela a si mesmo esse reconhecimento. Não de quem tenta negar aos outros a existência do que não tem como apagar. Tá certo? Sagitário. Tá entregue a tua mensagem. Eu te espero na próxima energia. Um beijo muito especial da Fenda. Até lá.